Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar para vocês quanto um arquiteto recebe aqui na Alemanha. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui na Alemanha e hoje eu trabalho com arquitetura aqui, mas que eu vou mostrar para vocês que varia muito. Eu não vou falar meu salário aqui porque eu não me sinto confortável em relação a isso, mas que vocês vão ter uma ideia para quem tá querendo vir para cá ou para quem tem noção, ideia de vir para Europa no geral, já pode ter uma noção de quanto ganha, de como é e assim por diante. Bom, primeiro eu vou falar pra vocês que aqui se recebe por hora. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, bem recente, eu falando sobre como funcionam as entrevistas aqui na Alemanha em relação à arquitetura, o que você deve fazer, o que você não deve fazer nas entrevistas, e como funciona, etc, assim por diante. Mas agora eu vou falar sobre salário, né, que é uma coisa bem importante. Bom, só para vocês terem noção, aqui na Alemanha é uma média de 9,80 o salário mínimo. O que acontece? Aqui não existe um salário mínimo real. Tem o mínimo recomendado, mas você faz o que você quiser. E a maior parte das empresas segue o salário mínimo. Algumas delas, como grandes redes de fast food, não vou falar o nome aqui, mas grandes redes de fast food, eles já seguem esse mínimo aí de 9,80. Mas se você for já para um restaurante menor ou talvez um pouco mais chique, né, um pouco mais elaborado, aí eles já vão te pagar um pouco mais, talvez entre 10 a 11 euros por hora. E aqui se trabalha mais ou menos 40 horas mensais, não as 44 do Brasil. Mas uma coisa que é importante aqui é que aqui tem o trabalho de meio período e o trabalho de período inteiro, né? O período completo das 40 horas. Então, ou você trabalha meio período, que na verdade são 30 horas semanais, não são exatamente 20, não é exatamente a metade, ou você vai para a hora total, que são 40 horas semanais. Você pode fazer mais horas, pode fazer menos horas. Geralmente as empresas contratam as pessoas por hora, por trabalho por hora. Então, só para você ter uma noção, um arquiteto ele recebe em torno de 29 euros por hora. Então ele recebe bem mais com salário mínimo, óbvio, mas isso varia muito, 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 muito. Varia se você é arquiteto júnior, se você não é, se você é projetista, que não é exatamente um arquiteto, né? Mas que se você é projetista, já recebe um pouquinho menos. Pelas vagas que eu vejo por aí, não segue muito bem esse padrão, né? Algumas seguem mais, eu já vi várias vagas que a pessoa nem é sênior, né? Não é arquiteto sênior, não é gerente, não é nada. Já eu vi vagas de 6 mil euros, mas muitas vagas acabam seguindo em torno do padrão aí de uns 3.500 mais ou menos. Isso tudo, claro, sem contar os impostos. Aqui a gente paga bastante imposto. É um país que se paga bastante imposto, então quando você vê ali, você tira uma quantidade boa. Não dá pra ter especificamente quanto que é, porque aqui você entra em nichos, né? Entra em etapas. Então, cada pessoa tá numa categoria, né? Você entra em categorias, então cada pessoa tá numa categoria diferente. E isso varia se você tem filho, se você não tem, se você tem doença, se você não tem, se você é casado, se você não é. Nossa, varia de um monte de coisa. E se você já recebeu benefício aqui público, se você não recebeu benefício público, tem um monte de regras, um monte de coisas. E que a partir daí a gente tem uma noção de quanto é que vai ser o salário líquido. Só para vocês terem uma média, as pessoas pagam em torno de 40 a 30% do seu salário em impostos. Então, já tira uma boa parte desse dinheiro aí, vai tudo para imposto mesmo. Mas que, bom, assim, não querendo entrar nessa questão de governo, etc., mas que pelo menos aqui o dinheiro ele é bem aplicado, né? Então, ponto positivo. Mas que é isso para vocês terem noção. Aqui vai uma média de 4.700 euros mensais que o arquiteto recebe, ou 29 euros, 29,37, que eu acho que dá mais ou menos por hora, se ele trabalhar 40 horas mensais. Mas é bem comum que as pessoas aqui trabalhem meio período, isso é muito comum. Você pensa meio período no Brasil, uma pessoa com graduação geralmente nunca trabalha meio período no Brasil, é loucura isso. E aqui é bem comum, se você chegar e falar assim, ah não, eu quero trabalhar meio período porque eu tenho filhos, quero trabalhar meio período porque eu quero estudar, ou quero trabalhar meio período porque eu tenho preguiça e não quero trabalhar o resto do tempo e eu quero ficar em casa sem fazer nada, fica à vontade. Você só avisa na empresa e fala assim, olha, eu quero trabalhar meio período. Tudo bem, você faz lá 6 horas por dia e vai embora, acabou. Então, existe muito dessa flexibilidade aqui em relação a isso. Algumas empresas até pagam por ano,
mas que não é tão comum, pelo menos no setor de arquitetura, ou pelo menos, enfim, nas vagas que eu vejo, não é muito comum, pelo menos aqui em Berlim. Mas existe essa possibilidade da empresa de pagar por ano, ou paga por hora, ou paga por mês. Eu vejo, na verdade, a arquitetura muitas pagam por hora, mas é sempre bom quando você for para uma entrevista que eles gostam muito de negociar o valor, entender o que a pessoa quer, o que a pessoa tem de interesse, não tem muito uma base, tipo, olha, a gente paga isso, acabou. Eles têm um nível, né, tipo, eu pago, sei lá, de 2.000 a 4.000 por esse profissional, mas esse profissional não vai receber 12, mas também não vai receber 1.000, mas só para ficar ali numa média ali, para vocês terem noção, para o profissional também ter noção de quanto ele vai receber. E eu acho que é isso, né, gente? Foi um vídeo um pouco mais curto, mas para vocês terem noção mesmo. Muita gente me pergunta: ai, será que vale a pena? Será que não vale? Será que o arquiteto recebe bem? Será que o arquiteto não recebe? Bom, é isso. A gente recebe, fica dessa forma, como eu falei, varia muito. Um arquiteto que trabalha meio período, ele pode chegar a ganhar uns 2.000 euros, isso líquido, né, sem pensar no bruto. Mas ele também, se trabalhar período completo e já trabalhar anos na área, ele já pode ganhar uns 6, 7, até 10.000 euros, né? Por que não? Isso líquido também. Então, varia muito realmente de cargo para cargo, de empresa para empresa, se é empresa de grande porte, empresa de médio porte, pequeno porte, assim por diante. E aqui, em relação à equivalência do seu diploma, é uma coisa bem tranquila. Aqui o diploma brasileiro vale como arquiteto, então você pode trabalhar aqui. Você só tem que fazer algumas etapas. Que a primeira etapa é aí no Brasil já apostilar, usar a apostila de AIA. Aí no Brasil que você faz qualquer cartório. Você leva o documento e fala assim, quero apostilar. Na época, se eu não me engano, eu paguei R$ 127, mas foi 2 anos atrás. Então, pode ser que. 2 anos não, um ano e pouco atrás. Então, provavelmente mudou, porque a cartório muda todos os anos os valores. Ou quando você estiver assistindo aí, isso eu fiz em 2019. Em 2019? Fiz em 2019. Então, é isso. Pode mudar os valores de quando você tiver visto isso. Isso em São Paulo, né? Eu sei que cartório varia também de estado para estado e assim por diante. Depois de eu ter postilado, eu fui lá e traduzi com um tradutor juramentado. Se você quiser achar um tradutor juramentado, tem sempre no site do consulado do país que você vai. E aí você já encontra um tradutor juramentado ali, que tem mais ou menos o mesmo valor, todos eles, mas se você quiser cotar com outros, não vejo por que não. E aí, a partir daí você traz o documento original, né, o seu diploma original, o seu diploma traduzido, você leva tudo para a Câmara dos Arquitetos da sua cidade. No caso, eu que moro aqui em Berlim. Aí você leva tudo isso e você se cadastra. A Câmara dos Arquitetos, ela é tipo um conselho, né? Ela é tipo o CAL. Então você vai lá, recebe sua carteirinha, assim por diante, aí você já pode trabalhar na profissão aqui sem problema nenhum. Isso como arquiteto, né? Como projetista, por exemplo, não tem necessidade, porque não precisa de graduação, desenhista, enfim, assim por diante. E isso também, eu tava falando de Europa, né? Se você quiser vir pra Europa, isso vale também aqui para outros países da Europa, né? Nesse caso, Espanha, Portugal, França, cada país ele tem a sua regra, cada país tem o seu salário. Não é só porque na Alemanha um arquiteto vai ganhar em torno de 29 euros por hora que lá em Portugal seja a mesma coisa, que na França seja a mesma coisa, que na Inglaterra seja a mesma coisa. Varia muito, vale pesquisar. Cada país tem a sua regra. A arquitetura, no geral, você consegue ter mais ou menos o mesmo tipo de comprovação, né? De equivalência no diploma, né? Você consegue, no geral, ter mais ou menos mesmo tipo de equivalência no diploma. Então, seu diploma vale na maior parte dos países. Estou falando profissão de arquitetura, né? Como arquiteto. Então, é algo extremamente válido, é super legal você pensar, mas que dá uma olhadinha como funciona cada país. Isso eu tô falando especificamente da Alemanha, essa regra vale para a Alemanha toda no geral, não só Berlim, mas se você decidir para outro país, eu acho interessante você pesquisar. Arquitetura é um curso bem amplo, arquitetura é um curso que tem em todos os países, que é bem conhecido, então você encontra esse tipo de informação muito fácil. Quando eu estava procurando para vir para a Alemanha, eu olhei outros países e todos eles tinham essa informação. Eu olhei Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, todos esses países tinham informação. Então, dá uma pesquisada que você também vai encontrar aqui na internet, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram do vídeo.
Também me seguir lá no Instagram, canal Arquitetura e Decoração. Lá eu falo tudo pra vocês sobre isso, sobre a vida aqui. Eu também falo muito sobre arquitetura, obviamente, sobre decoração. Ajudo vocês se vocês têm alguma dúvida. Enfim, pode me perguntar o que vocês quiserem por lá ou por aqui nos comentários que eu sempre vou responder pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!